Fala, meus viciados, minhas viciadas em liberdade. Se hoje você quer meter o caô de papo liberal, leia esse livro, A Liberdade. E assista esse vídeo até o final também, tá? Mas só se você quiser. Então vamos lá. Antes de começar, meu nome é Eduardo Klinger, sou filósofo, criador do site do canal Eduardo Klinger. E hoje a gente vai falar sobre o liberalismo de Ian Stuart Mill, no livro dele A Liberdade, um livro bem interessante. Então, antes de começarmos, se inscreve no canal, deixe seu like, a sua contribuição é muito importante. E se você gosta de história, filosofia e política, vai lá no meu canal. Eu tenho um curso gratuito de filosofia. Então, se você quiser ir lá também, dá uma forcinha para esse trabalho. Desde já eu agradeço bastante, tá? Então vamos ao que interessa. Stuart Mill, A Liberdade. Sobre a liberdade, né? Bom, antes de tudo, o que a gente precisa entender aqui, o Stuart Mill é um pensador liberal, então ele vai defender as ideias de liberalismo e tudo mais, vai se basear um pouco na ideia do pai do liberalismo, como é o nome? O outro britânico lá, da mão em punho inteiro invisível, o... Pô, até acho que eu esqueço o nome dos caras. Enfim, quem manja dessas coisas vai entender o que eu tô falando. Vai se basear na ideia do carinha lá, do John Smith, o Smith John. Acho que John Smith, John Smith. Vai se basear na ideia do John Smith um pouco, mas qual é o diferencial aqui desse livro? Primeiro, se você quer defender o liberalismo, nada contra. Eu acho o liberalismo uma merda? Eu acho o liberalismo uma merda. Mas tem gente que até gosta, tá ligado? Dessa ideia de liberalismo. Então, de coração, eu recomendo que você leia esse livro para acabar com essa ideia de liberal na economia, mas conservador nos costumes. Porque o liberalismo não é isso, tá? O liberalismo libera, tá? Libera tudo, libera geral. Isso é o liberalismo econômico. E lendo esse livro, você vai entender melhor do que se trata a ideia do liberalismo. Fora que o Stuart Mill, ele trabalha bem essa questão do liberalismo econômico com a liberdade civil. Esse é o diferencial do livro. Não é só uma questão puramente econômica, sabe? Ele trabalha a questão da liberdade civil, da sociedade civil, da ética e tudo mais. Então, é interessante. Basicamente, esse livro fala sobre uma ética liberal. Por isso que eu recomendo muito esse livro. E acaba com essa questão de liberal na economia e conservador nos costumes, que é uma merda, tá ligado? Tu quer defender o liberalismo? Defende o liberalismo, mas estude antes. Então, estude esse livro, de verdade. Para quem é de esquerda ou comunista, marxista, tipo eu, também vale a pena ler esse livro para você poder entender melhor o pensamento liberal, para poder criticar o pensamento liberal. Enfim, acho que o Stuart Mill ele representa bem a questão do pensamento liberal, principalmente no que se trata sobre a liberdade civil, tá? Então acho que era isso que eu queria dizer logo de começo. Tenho que dizer que eu achei o Stuart Mill bem convencido, tá? Ele é bem convencido e não foi uma percepção só minha. Um amigo meu que leu outro livro dele, que era sobre economia, não, sobre o dinheiro, uma coisa assim, que trata de outro assunto, também sentiu a mesma coisa, que ele é convencido em algumas partes, ele se acha, por assim dizer, mas que é uma leitura boa. É uma leitura simples, objetiva, bem clara. Ele fala para você entender, não é tipo Hegel, tá ligado? Ele quer que você entenda ele. E ele tem ótimos argumentos. E é interessante também que ele já defendia a ideia do feminismo, ele defendia a ideia da liberdade feminina na sociedade. E olha que a gente está falando aqui de século XIX, sabe? Algo meio recente ainda. E ele até fala que ele foi criticado por outros pensadores por defender essa ideia e tudo mais. Então, esse é um dos motivos que eu gosto de levar o Stuart Mill a sério, tá ligado? Ele é um liberal sério. Não é tipo os nossos liberais de hoje em dia, de 16 anos, tá ligado? Tipo, não, a economia tem que ser liberal, mas eu sou conservador nos costumes. Ah, meu amigo, por favor, né? Queria ver nessa tua cara. O Stuart Mill deve estar assim, ó, se remoendo no caixão. Então, eu recomendo esse livro bastante, tanto para quem é de direita quanto para quem é de esquerda, porque eu acredito que esse livro ele te ajuda a entender o que é o liberalismo. Como eu falei, ele se baseia na ideia do John Smith, do liberalismo econômico, da mão invisível e tudo mais. Mas ele puxa para o lado da liberdade. É interessante que tem um ponto que ele vai falar sobre a... Como é que ele chama? Ele tem um termozinho para isso, mas eu não estou lembrando o termo. Mas é a mesma coisa. Ele vai falar sobre o fascismo da maioria, sobre o autoritarismo da maioria. Ele vai falar sobre a questão da liberdade individual, da liberdade coletiva e sobre como a liberdade coletiva, sobre a ideia da maioria, pode pressionar a ideia da minoria. Ele tem um outro termo, mas eu não lembro agora, tá? Faz muito tempo que eu li esse livro. Mas é mais ou menos isso que ele passa. Então é muito interessante essa questão
como ele traz bem essa ideia da liberdade no sistema liberal, tá? E é interessante aqui que a gente consegue fazer um paralelo com Marx. Por quê? Né? Se a gente está falando de um pensador liberal, que a gente poderia classificar forçadamente em centro-esquerda, mas esse ponto do espectro político, para mim, é besteira. Centro-esquerda é de direita, não tem essa. Mas, né, para também não ser o fascistão aí, a gente pode jogar ele para centro-esquerda, mas não é direita, ele é coxinha, não tem para onde correr. Mas como a gente pode fazer esse paralelo, né, sobre o Stuart Mill, que defende o liberalismo, e sobre o Marx, que defende o comunismo, né? Como a gente pode fazer esse paralelo? O Stuart, junto com o Marx, eles partem do mesmo princípio, de que a liberdade civil, a liberdade individual, está intrinsecamente atrelada à liberdade econômica. Basicamente, tudo que você quer fazer, pense em qualquer coisa que você queira fazer, você precisa de dinheiro, tá? Você precisa de dinheiro. Então, não tem como pensar numa liberdade no sentido social da palavra sem você pensar em economia, sem você pensar em dinheiro, em capital, em renda. Então, tanto o Stuart Mill quanto o Karl Marx, eles partem do mesmo princípio. A liberdade está relacionada à questão econômica. Os dois partem do mesmo ponto. A grande questão é que um vai percorrer o caminho do liberalismo econômico e o outro vai percorrer o caminho do marxismo, do comunismo. Então, se você quer entender bem esse parâmetro, eu recomendo o Stuart Mill em paralelo com o Marx, tá? Que é muito, muito, muito interessante. Tira a parte que ele se acha, que ele é convencido e tudo mais, mas ele é um ótimo escritor, ele passa bem a ideia do que ele quer falar, ele explica bem, ele é bem conexo, é fácil de entender. E se você quer defender o liberalismo econômico, se você quer entender o liberalismo econômico, eu sinceramente recomendo o livro, tá? Então é isso, se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, que a sua contribuição é muito importante e até o próximo vídeo, tá? Valeu, se cuida!